Começando aí os 60 minutos aqui pela Cidadania. Vamos lá? 13 horas e 9 minutos. Muito boa tarde. Eu sou Ernesto Albuquerque, começando aqui os 60 minutos pela rádio Cidadania FM. Sonoplastia de Oswaldo Titonelli. Hoje, dia 2 de outubro. Já estamos aí chegando pertinho do final do ano. Uma boa tarde a todos. Estaremos transmitindo em 104.9 do seu rádio aqui para Avaré e em torno. Também pela internet no www.radiocidadania.com.br e nos aplicativos para celular, TuneIn e também o Radiosnet. Tudo isso para que você tenha as notícias do dia, exatamente onde você está e as notícias mais importantes para vocês, tá ok? Começando então 60 minutos com os destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais das importantes empresas conosco. Também estaremos mostrando as nossas agendas de amigos e amigas aniversariantes. As notícias da agência Rádio Web e também da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos ao vivo também com imagens de estúdios no Facebook. Estaremos falando da pesquisa mostrando que Lula está disparado na frente. Estados Unidos, um grave atentado, talvez o maior atentado dos últimos tempos, lá em Las Vegas. Estaremos dando detalhes daqui a pouquinho. Também a tragédia da Catalunha. Realmente a polícia agiu como não devia. Como disse alguém, né? Nós estávamos indo apenas votar, não estávamos indo fazer coisas erradas. Também estaremos mostrando, aliás, várias notícias de saúde sobre o câncer de mama, aquela pessoa que quer parar de fumar, estaremos mostrando também uma matéria interessante, e 3 profissionais da área médica ganharam o Nobel de Medicina. História hoje, trazendo a Batalha da Rua Maria Antônia. De um lado, o pessoal do CCC do Mackenzie e do outro lado, os chamados esquerdistas da Faculdade de Ciências e Letras da USP. Isso aconteceu em 67. Estaremos mostrando essa matéria. E também um especial sobre os 25 anos da tragédia do Carandiru. Estaremos mostrando uma matéria de 10 minutos exatamente sobre isso. E também uma entrevista que vai falar do envelhecimento. É essa coisa que é importante. Nada como experiência na vida, né, Titonelli? Vamos então aos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Um abraço a todos os amigos que estão acessando a nossa página. Daqui a pouquinho a gente manda um abraço para todos eles. Aniversariantes de hoje, dia 2 de outubro, nós temos aí o Antônio Carlos Carneiro Filho, ele que faz aniversário hoje. Também a Tereza de Jesus Mórbio, José Pires Ramos, Ana Cláudia Baldassari, também a doutora Beatriz Alves da Silva, odontóloga, e Elvis Vinícius Branco Mazetti. São os amigos que aniversariam hoje. E no Face nós temos aí o Chicão da Sustentade aniversariando hoje, a Célia Maranhão, Elaine Pedroso, Letícia Miller Teodoro, Alexandre Guerra, Michel Rosica Celestino Júnior, Ana Gabriela Zévola, Kátia Paulina de Oliveira, Lindalva Ferreira Franco, Aleph Lima e o Elvis, que nós já mandamos um abraço aí. Obrigado a todos os amigos que estão aí aniversariando hoje. Dando uma olhadinha também nas últimas postagens do Face que nós fizemos. Temos as nossas imagens direto do estúdio, já mandando um abraço
para Ilza Brasil, para Ana Sampaio, para Silvia Beltrame, para César Ortega, para o celebrante Mauro Gonçalves Pérez, lá de São Paulo, também a Maria José Albino, a Priscila Possali, a Rose e o João Melo, e tem mais pessoas que aos pouquinhos a gente vai dando um abraço para todos eles aí. E postagem que nós fizemos, deixa eu dar uma olhadinha, um filósofo, né, um professor italiano, deu uma entrevista interessante no Estadão e falou a seguinte frase, viu, Titonelli? Penso que Lula seja o maior político da América Latina na segunda metade do século XX. Ninguém é comparável a Lula. Quem falou isso foi o italiano, não sou eu que estou falando. E faz mostra uma entrevista interessante, dizendo que a direita brasileira está errada em querer anular e neutralizar um líder político do porte de Lula. Essa é a palavra do estudioso italiano, não sou eu que estou inventando. Está no Estadão de ontem e também a gente acompanhou essa entrevista. E uma charge que foi feita aí no Twitter, o cidadão chegou no caixa do supermercado, viu? Na verdade, num armazém de antigamente, e chegou lá pedindo-se, eu queria uma intervenção militar avulsa. E o cidadão que está do lado do caixa falou o seguinte, ó, desculpe, só temos o combo completo, intervenção militar, ditadura, mais censura, mais estado de exceção, mais fim das liberdades individuais, mais fim da democracia e mais tortura. Esse é o combo completo, não tem essa coisa de uma intervençãozinha militarzinha avulsa não, viu? Realmente é uma brincadeira, mas mostra a realidade que a gente enfrenta aí. São 13 horas e 16 minutos, outra matéria interessante também, como é que o Movimento Brasil Livre, do Kim Kataguiri e do Fernando Holliday, é financiado. Sabia que todas as doações vai para apenas 4 pessoas, viu, Tonelli? E são 3 irmãos. Quer dizer, e não prestam contas para ninguém. Então, realmente, como que é financiado o MBL, eles deveriam fazer prestações de contas publicamente para dizer exatamente, para mostrar transparência no mínimo, né? São 13 horas e 17 minutos. Obrigado a Maria Isabel, que está acessando a nossa página também. E vamos a mais informações, a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Chegou a tão falada chuva, hein? E hoje a previsão é de 12 milímetros de chuva, chuvoso durante o dia e a noite. A umidade relativa já subiu, passou dos 60%, que é a umidade ideal, e chegaremos a 76% de mínima e 97% de umidade máxima. O sol nasceu às 5h55, vai se pôr às 18 horas e 15 minutos, e hoje tem sessão de Câmara lá na Câmara Municipal de Avaré, a partir das 7 horas da noite, com transmissão a partir das 8 pela Rádio Cidadania. Temperatura mínima de hoje 13 graus e a máxima 24 graus. E chovendo bem hoje de manhã, ontem, o domingo, teve bastante chuva. Não podemos reclamar da chuva, hein? Tem tonelada de ficar reclamando que está chovendo muito, deixa, como diria o Guilherme Arantes, deixa chover, né? Deixa chover, deixa a chuva cair. Ou como diria os caçulas, que o pessoal pede muito de domingo, a chuva que cai, né? Tem a outra também, né? Tem o ritmo da chuva também, não tem? Tem o Dotemar Dutra, Serenata da Chuva, música que fala de chuva, não falta. Um abraço ao Flávio Teodoro Reis, que também está acessando a nossa página. Vamos a uma matéria. Esta matéria fala exatamente desta nova pesquisa eleitoral, já pensando em 2018. Vamos a ela. Após ser condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro por recebimento de um triplex da construtora OAS, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se mantém na liderança das intenções de voto para a presidência da República em 2018, segundo pesquisa Datafolha divulgada no sábado. Lula aparece com 35% das intenções. Para o cientista político e professor da PUC do Rio de Janeiro, Ricardo Ismael, a pesquisa é reflexo da falta de confiança dos eleitores com a classe política. Os acontecimentos que sucedem no Brasil mostram que tem lideranças também
além do PMDB, liderança do PSDB e liderança dos partidos também atingidos pelas investigações. É como se todos têm problemas, então esse aspecto não diferencia. E aí o Lula, certamente, pelo menos o registro é que fez alguma coisa por esse eleitorado de baixa renda, baixa qualidade. O deputado Jair Bolsonaro, do PSC, e a ex-senadora Marina Silva, da Rede, empatam em segundo lugar. Ele oscila entre 16% e 17% e ela varia entre 13% e 14%. O cientista político vê Bolsonaro como uma grande surpresa, mas que o deputado federal ainda precisa passar por um grande teste. O Bolsonaro ainda vai passar por um teste mais forte quando realmente houver uma exposição muito maior das suas ideias, das suas propostas. Atualmente ele se beneficia até mesmo da ausência de um candidato de centro, vamos dizer assim, mais forte. Mas, por outro lado, falta ainda, de fato, uma consolidação do voto. Já Geraldo Alckmin e João Dória, ambos do PSDB, alcançam 8%. Ricardo Ismael vê o PSDB com muita dificuldade para lançar um candidato. A crise do PSDB é uma crise maior do que apenas a questão do nome, né? Então, isso deve preocupar o partido e sua liderança. De qualquer maneira, acho que nessa pesquisa agora da Datafolha deu um certo alento ao Alckmin de poder ele ser o candidato, já que não há, nesse momento, grande diferença entre as intenções de voto para o Alckmin ou para o Dória. Nos cenários para o segundo turno, Lula venceria todos os concorrentes. No entanto, somente em um confronto hipotético com Moro, que tem descartado concorrer, haveria empate técnico. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Fausto. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. São exatamente 13 horas e 20 minutos. A Alda Miriam também acessando a nossa página. Um abraço aí a todos os amigos e amigas que estão no Face conosco. Algumas notícias aqui da cidade, mas antes queria mandar um abraço para a NT Chaveiros, 997-61-1501, 24 horas à sua disposição. Deu problema na chave ou na fechadura? Chama o Nelson, 997-61-1501. UDI Ressonância Magnética, lá pertinho da Santa Casa, Mato Grosso, número 800, 3732-3264. O resultado sai rapidinho e com alta qualidade da sua equipe técnica e médica. Das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. O telefone 3732-3264. Também conosco o Miranda Táxi. Quer viajar para qualquer parte do Brasil, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o 997-299608. Miranda está à sua disposição e a viagem é com segurança e com todo conforto, preço justo, o que também é importante. Vamos dar uma olhadinha nas notícias locais. O caso do rapaz que fez o assalto, né, e ficou cego, ou pelo menos teve o olho afetado. O Jornal Comarca, num foro de reportagem, confirmou que foi um tiro e não um choque, né? Realmente mostrando a matéria de primeira página que ele levou um tiro, não foi choque, disse a própria mãe do rapaz que se envolveu nessa ocorrência policial. E os exames mostram que há um projétil, então realmente, certamente confirmou aí o tiro. Um abraço para a Toninha de Ângeles, que perdeu aí a cunhada esse final de semana. Já mandamos os pêsames de toda a equipe aqui da Rádio Cidadania. A Heloísa, né, Ribeiro, faleceu e foi sepultada nesse final de semana lá em Paranapanema, após uma internação bastante demorada, né, um caso bastante grave. Condolências à família aí. A comissão faz primeira reunião e decide notificar o Jô Silvestre. Foi quinta-feira essa reunião e a comissão ficou da seguinte maneira: presidente, o vereador Ernesto Albuquerque, relatora Maria Alva Biazon e membro o cabo Sérgio. E também foram solicitadas todas as documentações referente ao objeto da denúncia e objeto da investigação, que é uma contratação para a FANPOP de empresas lá do Vale do Ribeira, perto de Registro. Abraço para Cássia Moreira, também acessando aí a nossa página. Mais informações que estão aqui no jornal A Comarca. Polícia Rodoviária faz apreensão recorde de maconha aqui na cidade de Avaré. São algumas das notícias que estão aqui no jornal A Comarca.
Com relação à CPI da Fanpop, a Prefeitura está tentando isentar o prefeito, dizendo que ele não tem culpa, mas isso a investigação é que vai esclarecer exatamente. E o presidente da CIA esteve lá na Câmara, o Cássio Jamil, diz não ser contra a festa da EMAPA, desde que não ocorra em dezembro. Portanto, ele é contra que seja no mês de dezembro. Também manifestação na última sessão de um cidadão lá que se exaltou contra a situação da saúde em Avaré. Preocupação do vereador Jairinho, as capivaras aí que estão lá no Horto Florestal. Aliás, eu estive lá, tem até umas capivarinhas filhote, viu? Bonitinha, desde que ela não ataque ninguém também. Se não chegar perto, eu acredito que não vai haver nenhum problema. Mas aí são coisas para serem decididas certamente para as pessoas envolvidas nesta questão aí. São algumas das informações que estão aqui no jornal A Comarca. O Jornal do Goiânia publicou no dia 30 de setembro que filho do secretário da Saúde estaria delegando ordens na saúde. É uma afirmação aí do Goiânia. E também uma outra matéria a respeito desse assunto, dizendo que essa matéria sobre o filho do Dr. Roslindo estaria tendo grande repercussão. Matéria veiculada no último sábado, relatando que Everton Machado, filho do secretário da Saúde, Roslindo Wilson Machado, teve uma repercussão inesperada, com muitos telefonemas, tanto de pessoas comuns como de servidores da Prefeitura, e principalmente quem trabalha na Secretaria de Saúde, que confirmavam a veracidade da matéria, e que o Jornal do Goiânia trouxe a público. O fato chamou a atenção até mesmo de alguns vereadores que confirmaram terem também recebido essa mesma informação, que mostra que o governo pode estar entregue a uma situação que mereça uma fiscalização mais adequada. Realmente quem tem que mandar é o próprio secretário, né? O filho é filho e nada, não pode, na verdade, interferir. Não sei se isso está acontecendo, né? Eu sei que esse jovem estava segunda-feira lá apoiando o governo e se manifestando contra os vereadores que queriam a CPI. E não só ele, como outras pessoas aí. Márcio Pascoal Nespeca também acessando a nossa página aí do Facebook. 13 horas e 27 minutos, vamos a duas matérias na sequência. Nós comentamos a respeito de um grave atentado que aconteceu lá nos Estados Unidos. O atirador de Las Vegas era, entre aspas, lobo solitário sem ficha policial. Uma pessoa de 64 anos que entrou num hotel e de lá começou a disparar contra a multidão que estava no show de música country. Diz que ele tinha 10 fuzis e muita munição e 500 foram feridos. Já se fala em cerca de... aqui está falando no UOL, viu, Tritonelli? Você falou em 100, aqui o UOL está falando em 58 mortos. Pô, certamente esses números irão aumentar, que muitos dos feridos que foram internados certamente também correm o risco de morte. Então a gente fica realmente admirado que 500 foram feridos, pelo menos é o que está falando aqui no UOL, e o atirador era Stephen Paddock, 64 anos. Vamos às duas matérias, uma delas falando do atentado e a solidariedade que o Papa Francisco já enviou para as vítimas. Mais de 50 pessoas morreram e 400 ficaram feridas neste que já é considerado o maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos. O ataque aconteceu no início da madrugada desta segunda-feira, durante um festival de música em Las Vegas. O atirador estava posicionado no 32º andar do hotel Mandalay Bay, de onde abriu fogo contra o público. Um vídeo registrou o momento do início dos disparos. Segundo a polícia de Las Vegas, o atirador tirou a própria vida após efetuar os disparos. Ele foi identificado como Stephen Paddock, de 64 anos, um morador local que teria agido sozinho, sem conexão com grupos extremistas. No quarto do hotel foram encontradas 10 armas.
Até então, o ataque mais grave desse tipo nos Estados Unidos havia acontecido em junho de 2016, quando 49 pessoas foram mortas por um atirador em uma casa noturna LGBT em Orlando, na Flórida. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. O Papa Francisco se sensibilizou após o atentado que ocorreu em Las Vegas na madrugada desta segunda-feira e que vitimou mais de 50 pessoas e 200 que ficaram feridos. Na tarde desta segunda-feira, na Europa, o Papa Francisco enviou um telegrama de condolências às vítimas do massacre em Las Vegas, em nome do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, para o bispo Joseph Anthony Pep, de Las Vegas, afirmando que o Papa Francisco está profundamente entristecido ao saber do tiroteio em Las Vegas e envia a garantia de sua proximidade espiritual a todos os afetados por essa tragédia sem o menor sentido. Ele elogiou os esforços da polícia e do pessoal do serviço de emergência e ainda oferece a promessa de orações pelos feridos e por todos que morreram, confiando o amor misericordioso de Deus. Essas são as palavras do telegrama enviado pelo Papa Francisco ao bispo de Las Vegas. Agência Rádio Web, com informações do Vaticano, Felipe Osboril. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 31 minutos. Eu estava dando uma olhadinha nessa matéria do site UOL e lá informa exatamente que tem 40 mil pessoas num festival de música country chamado Night in One, né? Exatamente nesse local. E o tal de Steve Paddock estava num hotel em frente, no 32º andar, e de lá começou a disparar sem parar, e certamente o número de vítimas fatais deve aumentar com certeza. Um abraço ao Rogério Vieira e a Juliana Prado também conosco aí na nossa página. Estou observando uma matéria aqui no Jornal do Goiânia e que lembra aí o seu João Durso. O João Durso morava aqui pertinho, ali na Rua Ceará, a gente lembra bem dele, era marceneiro e era dedicado ao xadrez. E teremos aí nos próximos dias, de 15 a 22 de outubro, o torneio memorial João Durso, na modalidade clássica, com tempo de reflexão de 1,30 por jogador, em 5 rodadas pelo sistema suíço. E quem é enxadrista sabe bem o que é isso, né? Não é meu caso, que eu não sou dos mais entendidos de xadrez, mas eu estou até fazendo um relato dessa matéria que eu conheci na minha infância, o seu João Durso, todos os seus filhos, a gente lembra bem. Tem até um campinho de futebol ali, viu, Tritonel, na esquina da Rua Distrito Federal com a Ceará. Hoje ali tem as casas e tal, mas a gente jogava muito futebol ali, era exatamente, praticamente no quintal da marcenaria da casa do seu João Durso. Abraço aí para o Silvio César Ortega, pessoal todos aí acessando a nossa página. O prefeito vai criar a secretaria que pode se sobrepor à Procuradoria do Município, secretaria que vai acomodar o Dr. Marcelo Ait. Tem que passar pela Câmara e há a possibilidade de ser aprovada ou eventualmente não ser aprovada. Igreja de São Benedito, a pintura vai ser reinaugurada, e toda essa reforma no próximo sábado, às 6 horas da tarde. Está dizendo aqui uma matéria que a Igreja de São Benedito ganha 3 ícones. Limpeza do lago do bairro Brabância continua, e também foram iniciadas as obras do túnel da Rua Alagoas. Tá, ok? Iniciadas as obras do túnel da Rua Alagoas, que vai fazer uma abertura, que é uma abertura necessária, e essa obra já está começando.
Obrigado a Roseli Vairolete Rogado, também acessando a nossa página aí. Uma cobrança do Jornal do Goiê, que não se fala quase no secretário de Turismo da cidade, que é um senhor de São Manuel, e a gente percebe realmente pouco se fala, não, no secretário de Turismo não tem aparecido nas manchetes, nem para o bem e nem para o mal, né? A Prefeitura comunica mudanças nas aberturas das empresas e abertos também ao público os novos sanitários da CAI, que já vinham sendo construídos com recursos federais e agora foram concluídos e pelo que eu li, segunda a sexta-feira apenas que fica aberto. Sábado e domingo, pela matéria que nós vimos, parece que ficam fechados. O pessoal caminha muito de sábado e domingo lá, né, Tonel? E o pessoal leva, então, um pouquinho estranho não abrir no final de semana os sanitários. E vamos a mais informações. Agora a matéria internacional, que fala exatamente do plebiscito que aconteceu com muita pancadaria na Catalunha. O governo central da Espanha, com sede em Madrid, né, mandou ver aí contra as pessoas que iam votar. Vamos lá. A repressão policial ao referendo da Catalunha, que deixou mais de 800 feridos neste domingo, deve fortalecer o movimento independentista. Essa avaliação do professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor visitante da Universidade Autônoma de Madrid, Rodrigo Stumpf González. Para ele, a atitude do governo catalão de realizar o referendo foi ilegal, mas representa uma vitória política diante do governo central espanhol. De outro lado, o governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy, embora tenha seguido estritamente toda a legalidade, pedindo a manifestação dos tribunais, pedindo a manifestação da Corte Constitucional, utilizando as forças policiais dentro da ordem legal, no entanto, falhou em conseguir criar algum tipo de canal de negociação ou de diálogo que, de alguma forma, mantivesse um grau de legitimidade do governo central. Nesse sentido, as posições são cada vez mais acirradas. Numa próxima eleição é possível que aumente o voto dos independentistas catalães dentro da Catalunha. O brasileiro Fabrício Marmite é engenheiro e vive em uma cidade a poucos quilômetros de Barcelona, capital da Catalunha. Para ele, a decisão de proibir o referendo foi decisiva para unir os catalães contra o governo de Madrid. Então, realmente se tornou uma coisa ilegal e, nesse momento, começou a ter protestos dos independentistas que queriam a independência e das pessoas que talvez não fossem independentistas, mas que eram a favor de poder deixar fazer o referendo, sabe? Independente se ela apoiasse ou não. Depois que negou, depois que o tribunal negou, me parece que as coisas começaram a ficar um pouco mais agitadas. O presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, afirmou que vai levar o resultado do referendo ao parlamento nos próximos dias e que vai declarar unilateralmente a independência da região, caso seja essa a vontade dos eleitores. Já o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, disse que não houve referendo na Catalunha neste domingo e elogiou a atuação da polícia. A Catalunha é uma das 17 unidades autônomas da Espanha e abriga 15% da população do país. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Fernanda Wenzel. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h38, Mauro Gonçalves Pérez, lá de São Paulo, celebrante, está dizendo que chove a cântaros lá em São Paulo, viu? Mais do que aqui, então. Está chovendo a cântaros, né? Como diz aquela expressão que eu sempre uso em inglês, né? It's raining cats and dogs, viu, dona? Está chovendo gatos e cachorros. Isso é chover a cântaros lá em São Paulo. E a Ilza também mandando um abraço para todos nós, Maria José Albino também, e eu quero registrar também o acesso à nossa página da Priscila Possarli e do Edson Statti. Nós vamos dar uma olhadinha com relação a esse referendo ou plebiscito que aconteceu lá na Catalunha. Segundo os dados do jornal Estado de São Paulo, os números divulgados pelos catalães, 2,02 milhões de eleitores, de um total de 5,3 milhões aptos a votar, votaram a favor da independência. 2 milhões, portanto, a favor da independência,
e 166.500 contra. E o governo central da Espanha, como nós mostramos na matéria, não está reconhecendo esse plebiscito ou esse referendo. E vamos a mais informações, começando aí com as notícias de saúde, duas delas, viu, Titonelli? Vamos mostrar aí o câncer, a matéria sobre o câncer de mama, e antes disso tem o ato da CUT, né? Então, vamos ao ato da CUT primeiro, está sendo convocado aí para 13 de outubro. Vamos lá. A Única dos Trabalhadores realiza nesta terça-feira no Rio de Janeiro ato pela soberania nacional defendendo as riquezas e as empresas públicas brasileiras. A manifestação ocorre em meio aos processos de privatizações em diversos setores propostos pelo presidente Michel Temer. A data também marca o aniversário da Petrobras e o 8º Encontro Nacional do Movimento de Atingidos por Barragem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da manifestação a partir das 11 horas da manhã, em frente à Eletrobras, no centro da capital fluminense. O governo federal já anunciou que a estatal será privatizada. O ato conta com o apoio das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Os movimentos e sindicatos também prometem realizar uma grande caminhada pela região central da cidade. O presidente da CUT, Wagner Freitas, defende que as riquezas do país sejam para o benefício da população brasileira. Nós não podemos deixar que o Brasil vire uma república sem inteligência. Nós não podemos deixar que o Brasil tenha uma economia subdesenvolvida. Nós precisamos lutar pelo conteúdo nacional, lutar pelo pré-sal, lutar pela Eletrobras, lutar pelas terras indígenas, pela água, enfim, pela nossa soberania. A CUT alega que as privatizações vão gerar grandes aumentos de tarifas nas contas de luz, água, gás de cozinha e nos preços dos combustíveis. Além disso, demissões e piora na qualidade de serviços. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Leno Paulo. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São exatamente 13 horas e 42 minutos. Essa é a Cidadania. Este é o 60 Minutos. Obrigado, Edson Stati, também o Paulinho Novaes, procurador do Estado, aí que está acessando a nossa página. Obrigado aí pela audiência. E vamos mostrar mais informações aqui na Cidadania FM, dando uma olhadinha aqui no jornal Estado de São Paulo. 1 em cada 5 casos caducou no STF em 2016. Relatório do Conselho Nacional de Justiça mostra que a taxa de prescrição do processo no STF chegou a 18,8% em 2016, maior índice em 8 anos. Está caducando lá. Quem que está caducando lá no STF, dona? Os processos? Pois é, de acordo com os ex-ministros da Corte e pesquisadores do direito constitucional, o motivo é a intensa carga de trabalho dos 11 integrantes da Corte. São informações aí. No futebol, o que aconteceu ontem? O São Paulo ganhou e deixou os 4 últimos lugares. O Corinthians também empatadinha, está com 8 pontos à frente do Santos, que ganhou, e o Grêmio também ganhou, né? Então todo mundo... Quer dizer, o Corinthians está garantido, acho que na Libertadores, viu, Titonelli? Mas não está garantido o campeonato. O campeonato não, né? Tem que começar a jogar mais bola. Agora, que passaram a mão no Corinthians, passaram aquele golaço de cabeça do Balbuena. Tá lógico que pela televisão é mais fácil a gente ver, né? Com repetição e tal, mas não estava impedido. E uma cabeçada maravilhosa, viu, Tona? Você percebeu, né? Foi no ângulo, mas o juiz entendeu que estava impedido, o empate foi razoável para o Corinthians, não precisa jogar mais bola, senão... E o Palmeiras, hein? O Palmeiras ganhou, né? Espera um pouquinho, quanto foi o Palmeiras? Ah, exatamente, o Santos jogou, exatamente. O palmeirense do lado de lá está dizendo que passaram a mão no Palmeiras, tá bom, depois a gente discute.
Vamos em frente, então, com duas matérias de saúde, uma sobre câncer de mama e outras pessoas que querem deixar de fumar. Vamos lá. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. O mês mal começou, mas as atividades do Outubro Rosa já são desenvolvidas por entidades de todo o país. O objetivo é informar a sociedade sobre este que é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres e uma das principais causas de morte da população feminina. Não é só no futebol que os juízes estão mal. São diagnosticados cerca de 50 mil novos casos por ano. Lá em Curitiba também, o chefe do Serviço de Oncologia Clínica da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Carlos Eugênio Escobar, manter hábitos saudáveis é uma das melhores formas de evitar a doença. O que a gente sabe hoje que pode reduzir em até 28% a incidência da neoplasia de mama? É a alimentação correta e atividade física. E, infelizmente, são duas coisas simples de se fazer na vida da gente e a gente não consegue colocar. A gente sempre vai deixando isso para depois, né? Principalmente a atividade física. Não fumar e controlar a ingestão de bebida alcoólica também são hábitos que ajudam a prevenir o câncer de mama. Outro ponto importante é fazer os exames de rotina, já que o diagnóstico precoce é determinante para a evolução da doença. É o que faz a diferença entre a mulher que está curada e a mulher não que está curada. É a diferença entre você fazer um tratamento menos agressivo e mais agressivo. Eu te diria, e a gente sabe disso, que pacientes que fazem diagnóstico da sua neoplasia de mama nos estágios precoces são pessoas que têm uma chance de cura de mais de 90%. Mulheres sem histórico de câncer de mama na família devem começar a realizar a mamografia regularmente a partir dos 45 anos. Também é importante fazer o autoexame e consultar o ginecologista periodicamente. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Nos próximos 6 meses, 49% dos fumantes do país planejam deixar o cigarro. Este é o maior índice registrado entre os 24 países que compõem o Projeto Internacional de Avaliação das Políticas de Controle do Tabaco. É o que revela estudo divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A preocupação com a própria saúde é um dos principais motivos apontados pelos entrevistados para deixar o hábito. De acordo com o pneumologista da Santa Casa de Porto Alegre, Luciano Correia da Silva, o fumo excessivo e prolongado pode provocar danos irreversíveis. Obviamente, quem para de fumar reduz bastante, depois de alguns anos, o risco de ter um câncer de pulmão, mas nunca fica completamente zerado, porque existe um certo grau de dano no DNA celular, na célula germinativa, né, que é praticamente irreversível, né? A possibilidade de dar mau exemplo a crianças e os danos que o cigarro pode vir a causar em outras pessoas também foram apontados como outros motivos para os fumantes deixarem o hábito. Segundo Luciano Correia, muita gente não sabe, mas o tabagismo passivo pode causar morte. A pessoa já tem uma doença silenciosa, a exposição, de certa forma, algum grau aos produtos de combustão do tabaco, elas podem desencadear um evento que possa provocar um infarto nessa pessoa. Além de registrar maior percentual de entrevistados que planejam deixar o cigarro nos próximos 6 meses, o estudo revela que fumantes e não fumantes apoiam a criação de novas ações governamentais para o combate ao tabagismo. A maioria também apoia a padronização das embalagens de cigarro e a proibição da exibição dos maços nos pontos de venda. Agência Rádio Web. De Brasília, Adriana Mesquita. Cidadania FM, 60 minutos. Você tem o hábito de roer unhas? Se tem, pode sofrer de distúrbios de ansiedade. É o que alerta o médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Luciano Morgado. Segundo o especialista, pessoas ansiosas descarregam atenção nas unhas e acabam se prejudicando. Ele explica que roer unhas, além de trazer consequências para as próprias unhas, pode ocasionar
outros tipos de doenças. Esses danos repetitivos nas unhas, se não corrigidos, podem levar a alterações nas unhas permanentes, em alguns casos. Pode ocorrer, às vezes, alguns casos de hepatite A, né, que é transmitida por essa via oral. Mas pode ocorrer, por exemplo, também uma infecção viral que leva a diarreia, bacteriana que leva a diarreia, um mal-estar, né? São várias infecções que podem ser adquiridas. Né? Segundo o dermatologista Luciano Morgado, deixar o hábito de lado não é fácil e o mais recomendável para parar de roer unhas é procurar especialistas, seja um dermatologista ou até mesmo um psiquiatra. Do ponto de vista dermatológico, a gente às vezes passa alguns medicamentos no local, esmalte base com tom amargo para inibir esse hábito, mas isso não funciona muito bem em adultos. Em adultos, muitas vezes a gente vai precisar de uma interconsulta com psicologia ou até com psiquiatra para tentar tratar esse distúrbio de ansiedade subjacente. De acordo com uma pesquisa internacional divulgada recentemente, pelo menos 30% da população mundial tem o hábito de roer unhas. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Cidadania FM, 60 minutos. 3 cientistas norte-americanos venceram o Nobel de Medicina e Fisiologia de 2017. O anúncio foi feito nesta segunda-feira na Suécia. Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Jung receberam o prêmio pelas descobertas de um ritmo circadiano, espécie de relógio biológico interno que ajuda a regular o metabolismo às diversas fases do dia. Os cientistas conseguiram isolar um gene que controla o nosso ritmo interno. Depois, mostraram que esse gene fornece informações para que o corpo fabrique uma proteína que se acumula nas células durante a noite e vai se degradando durante o dia. A descoberta explica que o mecanismo biológico que faz com que o corpo responda às diversas fases do dia geradas pelas rotações da Terra. Pesquisas também demonstram que disfunções nesse sistema contribuem para o surgimento e agravamento de uma série de doenças, entre elas a depressão. Agência Rádio Web com informações internacionais, Leno Falck. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 50 minutos. Um abraço aí para as pessoas que estão nos acompanhando, a Cristiane Pancioni, José Guilherme Vieira, a Eliana de Souza Gomes, escreveu que estou ouvindo a Rádio Cidadania. Obrigado a Eliana. Também o Edson Stati, enfim, todos os outros amigos e amigas que nós já comentamos aí, né? Muito obrigado e também o Milton Vona, que sempre acessa a página da Rádio Cidadania FM. Eu queria agradecer também a Miranda Tax pelo apoio cultural. Miranda, que você pode agendar com 24 horas de antecedência, uma viagem para qualquer parte do Brasil, 997-29-9608. Também agradecendo aí o Dr. Ronaldo Abdala, Ressonância Magnética, UDI, ali pertinho da Santa Casa, Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18 e de segunda a sexta-feira. E também a NT Chaveiro, Avenida Paranapanema, 263-3732-1779 e o 24 horas o celular, 997-61-1501. Um abraço também para o José Eduardo Afonso Wade, que está acessando nesse momento a nossa página. Às 13 horas e 51 minutos, nós temos ainda várias notícias, só dar uma passadinha nas últimas manchetes do site UOL para atualizarmos. O irmão do atirador lá de Las Vegas, que atirou do 32º andar de um hotel, diz não ter ideia do que fez o atirador matar todas as pessoas que ele matou. Aqui o UOL fala em 58 pessoas, mas a gente acredita que esse número deve aumentar. O ministro afirma que prevê inflação abaixo da meta em 2017. Também nós temos aqui Carmen Lúcia se reúne hoje com Eunício, presidente do Senado, para tratar do caso Aécio. Líderes resistem a adiar a votação. No futebol diz que só o São Paulo e o Vitória têm motivos para comemorar a rodada. Câncer de mama não é mais sentença de morte, uma matéria falando sobre esse sério problema. E análise voto legítimo poderia resolver tensão na Espanha sobre a crise aí da Catalunha. São algumas das informações
que estão no site UOL, e agora Donald Trump, que já falou muito de ódio, está falando de amor agora, Tonelli. É nosso amor que nos define hoje. Pois é, né? São afirmações do polêmico presidente dos Estados Unidos. Ele disse que foi um ato de pura maldade. E nisso a gente concorda sobre a questão do massacre lá nos Estados Unidos. Eu tenho ainda várias matérias. Vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar todas elas. Eu já vou me despedindo, agradecendo a sua audiência e lembrando que vamos mostrar agora a Batalha da Rua Maria Antônia, quando houve um confronto entre estudantes de esquerda da Faculdade de Ciências e Letras da USP contra os do Comando de Caça dos Comunistas do Mackenzie. Isso ficou bastante marcada, e 2 meses depois que aconteceu essa grande briga, com a morte, inclusive, de um estudante secundarista, nós tivemos o ato institucional número 5, que fechou de vez a ditadura. Em seguida, uma entrevista sobre envelhecimento e também um especial de 10 minutos sobre os 25 anos da chacina do Carandiru, onde 111 presos foram mortos. Tudo isso você tem pelo Face. Vamos mostrar a matéria do Maria Antônia, depois nós encerramos a transmissão pelo Facebook, mas fica aí no 104.9, fica nos www.radiocidadania.com.br e também nos aplicativos para celular e para tablet e para iPad. Uma boa tarde a todos, fiquem com essa matéria de história hoje, o pessoal do Face e o pessoal da rádio, toda a programação da Cidadania FM. Boa tarde a todos. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Em 2 de outubro de 1968 foi iniciado um conflito entre estudantes da USP e do Mackenzie, que culminou com a morte de um jovem e ficou conhecido como Batalha da Maria Antônia. Esse era o nome da rua no centro da capital paulista, onde ficavam os prédios das 2 universidades. Na ocasião, a Rua Maria Antônia era o berço da agitação estudantil paulista e tinha, de um lado, estudantes de esquerda da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e, do outro, estudantes de direita da Universidade Mackenzie. A rivalidade já existia e a tensão se instalou quando uma estudante da USP foi atingida por um ovo enquanto arrecadava dinheiro na prática conhecida como pedágio para a UNE, União Nacional dos Estudantes, que na época foi oficialmente extinta pelo regime militar. A rua foi esvaziada e se transformou em palco de luta entre jovens com ideais contrários. Barricadas foram montadas e eles se enfrentaram com paus, pedras e até bombas de coquetéis Molotov. O local se tornou uma zona de guerra, com rojões atirados de um lado contra o outro. Podia-se ver estilhaços de vidro e pedras, dezenas de janelas quebradas, carros destruídos, focos de incêndio com muita fumaça, e o prédio da USP foi queimado. A polícia foi chamada pela reitoria do Mackenzie para pôr fim ao tumulto. Com cacetetes, metralhadoras e fuzis, houve a tentativa inútil de dispersar a multidão. A polícia acabou entrando nos prédios das 2 universidades e prendendo dezenas de estudantes. Vários alunos ficaram feridos e um tiro atingiu mortalmente a cabeça do jovem secundarista José Guimarães, que estudava perto dali, no Colégio Maria Sintra. Ele estava ajudando a recolher pedras para os alunos da USP. Até hoje, não se sabe quem matou o estudante. Os universitários da USP tomaram as ruas de São Paulo com a camisa ensanguentada do estudante e, durante a manifestação, entraram em choque com a repressão. O momento retratou a divisão do país e revelou a forte resistência da classe estudantil contra o regime de ditadura militar. 2 meses depois, foi publicado o Ato Institucional número 5, que deu poderes quase absolutos ao então presidente da República, General Costa e Silva. História hoje, sonoplastia Messias Melo. Um abraço aí para os amigos do Face e até amanhã. 60 Minutos.